Deus tem falado muito conosco, né, nesses últimos tempos, né, da importância da gente se render a Ele, a gente se quebrantar, a gente render o nosso coração, né, a gente tem feito aí um jejum, né, nesse propósito, né, a gente sempre fala isso, que o jejum não muda a Deus, o jejum muda a nós, né, e a gente tem buscado isso, né, que realmente o Senhor reine sobre nós, que a vontade dele reine sobre nós. E eu tenho visto fruto disso, né? Eu tenho sentido realmente a presença do Senhor mais latente, né? Tenho me sentido mais sensível ao Senhor e voltado a me emocionar mais, porque a gente sempre, quando me converti, né? Quem me conhece desde aquela época sabia que, sei lá, acho que todo um ano que eu chorava todo culto. Né? Porque me emocionava com o Senhor, com aquilo que Ele fazia, né? Com o seu amor, com a sua fidelidade, e isso tem voltado a acontecer nesses dias, e eu fico feliz, né? Porque a gente não pode perder o Senhor de vista. Eu gosto disso, não perder o Senhor de vista, não perder o tesouro que existe. E lá, eu queria ler lá para a gente começar aí, não é esse o foco da palavra, mas eu queria dar essa introdução. Vamos ler lá Mateus 13, 44. Que isso? Então demais. Olha a mulher que tem. Lá em Provérbios, na vida da Diana. Marcelo estava ali, a Diana lá em Provérbios, 29. Mulher virtuosa. Eu vou desligar o celular para ajudar. Diz assim, ó. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e movido por alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido, né? Sempre que eu imaginava esse texto, eu imaginava assim um baú de tesouro, tipo de pirata, assim, né? Mas aí depois eu fui entender que quando fala de um tesouro escondido, é como se fosse uma mina de ouro, né? Uma mina de pedras preciosas, que está realmente escondido numa caverna, alguma coisa. Você precisa adquirir o campo para pegar o tesouro, né? Porque se fosse um baú de tesouro, era só pegar o tesouro e ir embora. Mas diz que era como um tesouro escondido, né? Que o homem achou, escondeu, e movido por alegria, vendeu tudo que tem e compra aquele campo. Então, quanto custa o reino de Deus? Tudo. Eu vi uma vez um pastor brincando, contando uma história, né, que um irmão tinha acabado de se converter, assim, falou: pastor, mas me conta uma coisa aqui, é verdade que eu tenho que dar 10% de tudo que eu tenho? Pastor, não, pastor, não me engana, não, mas eu já ouvi isso de todo mundo, eu tenho que dar 10% de tudo que tenho. Pastor, não se preocupa que não é isso não. Tá, tem que dar 100%. É toda a sua vida, né? O reino do Senhor custa toda a sua vida. Custa tudo que você tem. 10% é um simbolismo de você falar assim: eu reconheço que eu sou teu. Eu reconheço que tudo que eu tenho, que tudo que eu faço é do Senhor. Mas eu fiz essa introdução, né, dessa importância da gente se render ao Senhor, da gente saber quem Ele é, a gente se humilhar mesmo na presença dEle, se arrepender. A gente precisa se arrepender sempre, né? Tem sempre algo a ser mudado. Mas é interessante que nesse contexto, nesse mover que o Senhor tem feito no nosso meio, o Senhor falou algo, como tive uma experiência bem simples, bem particular, e a gente não pode, claro, transformar uma experiência particular numa teologia, né? Mas normalmente quando é Deus que faz, Ele faz baseado na palavra, porque Deus não faz nada contraditório à sua palavra, né? Então a gente pode compartilhar essa experiência que eu tive, e foi bem marcante assim para mim. Eu vou contar um pouquinho. Eu estava no carro dirigindo, né? E eu sempre eu sou um cara de projetos, né? Eu sempre nos meus empreendimentos e projetos, e na minha cabeça ali, aquele dia todo pensando, fazendo, gastei tempo com aquilo, né? E eu sempre tento
acima de tudo, guarde o seu coração, né? Porque dele procede toda a sua vida. Então, a gente tem que estar sempre tentando guardar o coração, né? Não perder o Senhor de vista. A Bíblia também diz isso, né? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu gosto disso, porque reconhecer o Senhor nos caminhos é não perder ele de vista. É igual quando você está seguindo alguém, está indo para um lugar, está seguindo alguém, você tem que estar atento a Deus, porque se você se distrair, você perde de vista e você se perde no caminho, né? Então a gente tem que reconhecer o Senhor no caminho e nunca perder ele de vista. A gente continua caminhando, essa vida aqui é caminhar, mas a gente tem que caminhar olhando para ele, seguindo ele. E são tantas distrações, né, que a gente acaba às vezes perdendo ele de vista. Mas eu falei só porque eu tenho sempre esse meu mecanismo de defesa, né? Não, calma aí, posso me animar. Mas foi interessante porque eu estava ali animado, estava pensando, meio que orando, pensando, falando disso, e aí eu falei assim, não, mas importante é o reino. Como uma frase minha, né, para eu sempre estar voltando, não, são muitas coisas importantes, mas importante é o reino. E é bíblico que a palavra fala sobre isso. Mas naquele momento veio uma voz assim no meu coração. Algumas vezes Deus já falou assim comigo, mas foi uma das vezes assim que foi bem forte, que ia pro ouro no meu coração. Eu falei, mas importante é o reino. Deus falou, mas eu me importo. E assim, eu sempre me emociono com isso, porque todas as experiências que eu tive de resposta do Senhor, ou de curas, né? A gente vai falar um pouquinho no final sobre isso, eu tive alguma experiência dessa também. O que sempre me emocionou não é o resultado em si, é ver que Deus se importa. É ver a fidelidade de Deus, né? Porque o nosso coração é e tem que estar sempre rendido ao Senhor, independente das circunstâncias. Não é porque Ele faz que eu amo, né? Eu amo, mas Ele faz, né? E aquilo ecoou no meu coração assim, eu me importo. Você não precisa ter peso em estar sonhando, em estar projetando, em estar almejando alguma coisa. E eu falei assim, cara, Deus se importa. Porque é mais um mecanismo de defesa. Eu sei que Deus se importa, né? Eu sei que você também sabe que Deus se importa, né? Mas às vezes a gente tem essa religiosidade, não tem que ser assim, não, mas... E foi uma voz tão forte, né? Deus fala no nosso... Como é que Deus fala? Deus fala no nosso coração, né? Essa é a maneira que o Senhor fala. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que a gente é filho de Deus. O que isso significa? Uma impressão no coração. Então, porque Deus fala sempre, mas muitas vezes a gente tem dificuldade em entender que é Deus falando, porque vem como se um pensamento, né? Vem como um sentimento, né? E quanto mais a gente vai conhecer o Senhor, a gente consegue ir discernindo se é um pensamento ou se é Deus falando. Mas dessa vez, e algumas vezes aconteceu isso na minha vida, é como se fosse uma voz ecoando, é diferente, né? E Deus falou, eu me importo. Não se preocupe, porque eu me importo. Eu quero te falar hoje que Deus se importa. Eu sou uma prova disso, que Deus se importa. E isso é bíblico, claro, né? A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, eu vou ler alguns textos que falam sobre isso, sobre a bênção do Senhor. A gente sempre canta e é importante a gente guardar o nosso coração disso, né? Não vir atrás de bênção, a gente não vem atrás de bênção. Ainda que não existisse bênção, ainda que não existisse inferno, eu queria estar na presença de Deus porque eu amo Ele. Mas existe bênção. E existe também inferno, né? A gente tem que voltar a falar sobre isso às vezes na célula, né? Porque se não for por amor, pelo menos a gente deve ter o temor, que aquilo que a palavra diz é verdade. A gente quer estar na presença dele. Mas lá em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, recompensador. O meu Deus, o seu Deus é um Deus recompensador. Se você busca Ele, existe uma recompensa.
São só coisas dessa vida aqui? Não. Mas também são coisas dessa vida. E a gente vai ler alguns textos que falam sobre isso. Sabe, eu vejo muita gente com um entendimento limitado ou errado, como se a gente tivesse alguma expectativa do que Deus pode fazer ou vai fazer, a gente está sendo interesseiro. Então a gente tenta se esvaziar de qualquer tipo de esperança, de expectativa, né? A gente, não, Senhor, se for a sua vontade, vai acontecer, o Senhor vai fazer, eu estou aqui, eu te amo. E o Senhor recebe, isso é adoração, isso é bonito, mas assim, a palavra nos ensina a ter expectativa, né? A palavra nos ensina aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, e a gente vê tantos e tantos exemplos da Bíblia, a gente vai ver alguns deles, né? Então assim, eu na minha cabeça eu não consigo imaginar um filho pedindo algo para o pai e o filho se sentindo interesseiro. Eu acho que a gente só se sente interesseiro quando a gente não tem intimidade, aí a gente fica constrangido, né? Quando você vai pedir alguma coisa para alguém que você não tem intimidade, você fica constrangido. Pede para alguém fazer não sei o que, você nunca falo com ele, vou pedir para fazer isso, né? A gente tem isso, né? A gente tem um exemplo bom lá que é a Sara, né? A Sara está aqui, né? Todo dia passa lá em casa, né? Para tomar um chico, queria zoar, ela não está aqui. Ela chega, oi, posso comer um bolo? Eu falei, claro, Sara. Você é de casa, eu não preciso pedir para comer o bolo, quem é meu é seu, né? Mas é isso, é liberdade, é família, né? E por que a gente tem constrangimento, ou a gente acha que Deus vai se ofender se a gente tiver algum tipo de expectativa daquilo que Ele já prometeu que vai fazer? Né? E muitas vezes a gente caminha nesse entendimento errado, né? Ou muitas vezes anda na contramão disso, no contrário. Não, porque eu sou filho de Deus, então Deus vai fazer tudo o que eu quiser, igual um filho mimado, né? Vai me dar o que eu quiser, e vai ter que ser assim, se não for da minha maneira, alguma coisa está errada, né? E a gente sabe que não é nenhum nem outro, não existem esses extremos, né? Você não é mais santo porque você não tem nenhuma expectativa em Deus, e você também não vai receber mais de Deus se você achar que Deus tem que fazer do seu jeito, do seu tempo, da sua maneira, porque também não é assim. A gente precisa entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor, é por Ele que a gente está aqui, é tudo para Ele, mas Ele que nos ama tem prazer em nos abençoar. Ele pagou um preço para que a gente vivesse algumas coisas que, se a gente não tiver o entendimento certo, o pastor Luciano Subirá, um pastor que muitos conhecem aqui, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: se você tiver um entendimento errado, você vai ter uma fé errada que vai te levar para um lugar errado. E se você tiver um entendimento certo a respeito de alguma coisa, você vai ter a fé certa. Você vai botar a sua expectativa em algo certo e vai te levar ao resultado certo. Então é muito importante a gente ter um entendimento certo a respeito das coisas. Às vezes a gente fica numa infantilidade de achar que Deus vai fazer. Deus faz como Ele quiser. Não. Senão não existia a palavra, senão não existiam os princípios, senão não existia aquilo que o Senhor nos ensinou. Se a gente tiver o entendimento certo, a gente vai colocar a expectativa certa. E a gente vai ter o resultado certo. Por quê? Porque a palavra diz que é assim. Simples assim. E a gente crê na palavra. Amém? Então assim, não é para você ser somente um cupidão. Deus conhece o nosso coração. Mas eu achei tão interessante que no momento que eu estou mais me esvaziando, ou tentando me esvaziar, é um momento que o Senhor fala: não importa com o que você pensa, não importa com os seus sonhos. É o momento que eu estava querendo, que a gente está em jejum, a gente tem aquela sua vontade, não quero nada. Deus falou: não, amém, eu estou vendo o que você quer, mas eu me importo, não tem problema. Eu me importo com a sua dor, eu me importo com os seus sonhos, eu sei o que você está passando. Jesus viveu nessa terra e Ele sabe. Ele não tem problema nenhum em nos abençoar, em nos fazer prosperar, em nos curar, e seja o que for que tiver no nosso coração. Claro, se Ele estiver em primeiro lugar. Claro, se Ele estiver reinando. Nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Sara morreu para ele. Eu gosto muito daquela parábola do filho pródigo, uma parábola bem conhecida. Vou resumir aqui bem rapidinho. Chega
vai lá, o filho, são dois irmãos, e o filho fala para o pai, me dá minha parte da herança aí, que eu vou viver minha vida aí, aqui já deu. E o pai fala, tá bom, toma aí e segue, né? Você tem liberdade. E o filho vai, pega ali a sua parte, a Bíblia diz que ele vai, gasta ali nas maluquices, né? Com as coisas dessa vida, com as mulheres e tudo mais. E chega lá um certo tempo, né? Ele começa a passar necessidade porque gastou tudo que tinha. E olha que o pai era rico. E ele chega assim, a Bíblia diz que ele começa a comer a comida dos porcos ali, e ele começa, e a Bíblia diz assim, e ele caindo em si falou, vou voltar para a casa do meu pai. Vamos ver se ele me trata pelo menos como um dos seus empregados, porque os seus empregados vivem muito melhor do que eu vivo hoje. É um texto lindo, né? É uma parábola fazendo referência, claro, ao Senhor. E ele volta e o pai o recebe de braços abertos, o pai faz uma festa, abraça ele, restitui o lugar dele de honra, bota uma roupa nova, bota um anel, né? Toda a autoridade de filho é recebido ali, e o nosso pai é assim, graças a Deus que ele é assim. Mas a Bíblia diz que ele tinha um outro irmão, que nunca saiu de casa, que está do lado dele ali o tempo todo, do lado do pai. E o irmão fala assim, poxa pai, mas eu estou do seu lado aqui todo dia, você matou agora um boi para o meu irmão, nunca matou um cabrito para mim. E o pai fala assim, meu filho, tudo que é meu é seu. Às vezes a gente se identifica com outro filho, né, que saiu, que fez tudo e voltou. Mas às vezes a gente é esse filho que está dentro, mas não se vê como filho, não se vê como participante. E eu gosto dessa resposta que o pai fala, meu filho, tudo que é meu é seu. Você quer um boi, pega um boi. Você quer um cabrito, pega um cabrito. E às vezes esse filho que está do lado o tempo inteiro não entende que é filho e tem a cabeça só de serra. Não entende que existe algo para ele, que foi conquistado para ele, que ele pode usufruir. Ele não usufrui pelo entendimento errado, por isso que eu falo do entendimento. Quando a gente tem o entendimento errado, a gente vive de maneira errada. Diz literalmente assim, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Tudo que o pai tem é seu. Amém? Amém. Olha que coisa boa. Tudo que o seu pai tem é seu. Seu pai tem muita coisa. Lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Você acha que existe alguma coisa que Deus Todo-Poderoso não pode fazer por nós? A Bíblia diz que ele não poupou o que ele tinha de mais precioso, o próprio filho. Como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Isso quer dizer que o Senhor vai fazer toda a sua vontade? Não. Isso quer dizer que toda provisão que você necessitar ou venha a ter, ele já tem. Porque se ele gerou a maior provisão inimaginável, né? Se ele entregou o que ele tinha de mais precioso para que a gente pudesse ter acesso a ele, você acha que existe alguma coisa que ele não possa fazer por nós? Ou que não queira fazer por nós? Efésios 1:3. Eu estou olhando alguns textos para despertar em você aí a sua fé, a sua expectativa de que Deus faz, de que Deus age. Às vezes eu tenho mais desconforto em compartilhar esse tipo de palavra do que uma palavra simplesmente de quebrantamento, de adoração, porque eu sei que às vezes pode ser mal interpretado. Eu não estou falando aqui que Deus vai fazer toda a sua vontade, estou falando que o nosso Deus que nos ama, que nos chama de filho, está disposto, tem prazer em nos abençoar, tem prazer em se mover, em mover os céus, em mover o que for necessário para nos abençoar, porque Ele já fez o que tinha que fazer, porque Ele já deu o maior presente que Ele tinha, Ele já deu o maior tesouro que Ele tinha, para que a gente tivesse acesso a Ele, mas não só a Ele, a tudo
tudo aquilo que Ele fez por nós. Efésios 1,3 diz assim: ó, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu gosto desse texto, que diz que Ele já nos abençoou, é passado. Ele já fez, diz com toda sorte, com todo tipo. Quando a Bíblia fala sobre sorte, é todo tipo de bênção. Tudo aquilo que é necessário, o Senhor já fez. E a Bíblia diz que estão nas regiões celestiais, por isso que o entendimento certo vai nos levar até a fé certa, para trazer isso que estão nas regiões celestiais para a terra. Porque o que traz a realidade do céu na terra é a nossa fé. Então, quando a gente tem um entendimento errado, a gente não tem a fé certa para trazer isso. E o texto diz, ó, bendito é o nosso Deus e Pai, que já fez, que já nos abençoou com toda sorte, com todo tipo, com tudo aquilo que for necessário, o Senhor já fez. E está nas regiões celestiais. Mateus 7, do 7 ao 11. Despertar em você um bidão aí. Não tenha constrangimento. Eu nunca me sentiria ofendido ou constrangido, ou achando que minha filha é interesseira, se ela me pedisse qualquer coisa. Vão ser duas respostas: ou eu não posso. Deus não tem essa resposta, Ele não pode, né? Diz que Ele tudo pode. E acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não é isso que a palavra diz? Então, tudo Ele pode. Mas se ela me pedir alguma coisa, eu vou falar: ou eu não posso, ou eu vou entender que aquilo não é bom para ela, e vou falar: amor, para você não é esse momento, não é bom para você. E tudo bem. Mas de maneira alguma vou me sentir usado. Vamos lá, Mateus 7, do 7 ao 11 aí. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Quem que o seu filho vai pedir pão, você vai dar uma pedra? Tem uns pão duros que às vezes faz uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, olha aí, nós aqui, se vós, eu digo se nós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhe dará, aqui na minha versão diz, bens aos que lhe pedirem, né? Mas lhe dará, duas versões diz até o Espírito Santo, né? Lhe dará coisas boas. A gente que é mau, a gente tem uma alegria, né? A gente, e os que são pais aqui sabem que a alegria, a gente se sacrifica para poder dar algo bom para os nossos filhos. Nada nos alegra mais em poder fazer algo para os nossos filhos. Se eu falar, vocês são maus, né? A gente sabe que a gente é mau. A gente é bom às vezes com nossos filhos, que a gente ama, né? Mas não tem a essência da bondade, não está em nós, está no Senhor. Vocês que são maus sabem fazer, você acha que eu não vou fazer? Você acha que eu não tenho nada de bom para dar? Lá em João diz assim, ó: até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu gosto disso também, porque aqui era Jesus ainda, né? E provavelmente os discípulos estavam nesse mesmo entendimento que às vezes a gente tem. Está tudo bem, estamos com o Senhor aqui, está tudo ótimo. O que pode ser melhor que isso? Não existe nada melhor que isso. Voltando, não estou falando que a bênção é melhor do que o abençoador. Estou falando que se você está com o abençoador, é impossível que a bênção não venha. A não ser que você esteja com um entendimento errado, ou contrário disso. Mas Jesus fala que, olha, vocês não pediram nada ainda, pede, para que a alegria seja completa, já existia alegria. Mas ele falou, mas ela pode ser completa. Gente, e assim, às vezes a gente, né, eu volto a falar, eu estava me policiando com esse pensamento também, a gente tem que sempre guardar nosso coração. Mas quando a gente está muito doente, a gente não está feliz que está muito doente.
Bíblia diz que tudo dá graça. Então, às vezes, independente da circunstância, a gente pode dar graça e deve dar graça. Mas não é por tudo. A gente não está super feliz porque está doente. Super feliz porque está numa crise financeira gigantesca. Faz parte da nossa caminhada? Que faz parte. Mas o Senhor fala aqui, ó, pedis e recebereis para que a sua alegria seja completa. Existe uma obra que foi feita na cruz que engloba o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Às vezes a gente tem a fé certa em relação à nossa salvação e ao nosso espírito. A própria palavra salvação significa isso. Salvação do corpo, da alma e do espírito. Muitas vezes na Bíblia, quando o Senhor fala quando curar os outros, olha, sua fé te salvou. Era a mesma palavra que ele falava, sua fé te curou. Porque a obra da cruz foi completa. Não foi só para nos livrar da morte eterna. Foi para nos curar, foi para nos salvar, foi para nos libertar. Salmo 37,4 diz assim, ó, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Ou seja, se o meu prazer está nele, e Ele conhece os desejos do nosso coração, Ele concede, né? Ele tem alegria em fazer. É simples a gente imaginar um pai ou uma mãe tendo alegria em fazer com o filho. Por isso, por que a gente tem dificuldade de imaginar que Deus tem alegria em fazer algo por nós? Eu sei que a gente tem um senso de missão e está certo, né? Temos uma missionária aqui, mas mesmo quem não é missionário, tem esse senso, né? E é o correto a se ter, né? Que a gente vive nessa terra com um propósito para servir a Deus, para fazer aquilo que o Senhor tem. Mas nessa caminhada na terra, o Senhor quer nos abençoar. É isso que a palavra diz. Isso não é contrário à palavra. Isso não é você colocar o Senhor na parede e dizer que Ele tem que fazer do seu jeito, do seu modo, como você quer. Isso faz parte do pacote da salvação. O Senhor nos abençoa. Isso não quer dizer que a gente não vai ter lutas, não vai ter guerras, não vai ter enfermidade. Justamente o milagre e a intervenção é porque a gente está passando uma enfermidade, a gente está passando uma luta, a gente está passando uma guerra, né? Não é que a gente está imune a isso, é que existe uma solução para isso no Senhor. No Senhor existe uma solução para isso. Ó, Sara chegou aí, Sara, perdeu aí, teve uma piada para vocês. Existe uma solução do Senhor para cada um dos nossos problemas, ainda que seja assim. Eu estou cuidando disso, você pode descansar. Às vezes a gente pega alguns textos na Bíblia e usa como desculpa para algo que a gente não tem vivido, né? Eu vejo muita gente falando de Paulo, né? Os sofrimentos de Paulo. Primeiro que ele teve uma palavra específica direcionada a isso. Olha, você vai sofrer pelo meu nome, importa que você saiba disso e tal. E Paulo viveu plenamente isso. E não creio que viveu feliz, viveu cumprindo o seu propósito. Passou dores, passou lutas, né? Passou necessidade, mas também passou abundância. A Bíblia diz que ele aprendeu a não ter nada, mas aprendeu também a ter muito, né? Então, existe um caminhar nisso. Muita gente fala no espinho da carne, Paulo, mas ele teve um espinho da carne e Deus não tirou. Mas diz que ele insistiu, até que Deus falou, não, Paulo, não, isso aí não vou resolver, mas a minha graça te basta, que a graça de Deus é muita coisa, então não é qualquer coisa. E Paulo falou, tudo bem. E às vezes a gente está com espinhos e a gente não quer insistir achando que é a vontade de Deus. Ele insistiu até que Deus falasse, não, Paulo, isso aí tudo bem, isso aí, deixa que eu vou cuidar, minha graça basta, está tudo certo. Então tá bom. Ele não estava querendo aquilo, né? Alguns dizem que era uma enfermidade, a Bíblia não diz, mas poderia ser, né? Mas independente do que é, ele não queria aquilo. Independente do que ele está vivendo, se você não está feliz com isso, você não quer isso. Aí, se Deus falar, não, é para você passar isso aí, ensinando, vai ser bom para você também, então vamos passar. A gente tem que passar aquilo que tem que passar. Não só tudo aquilo que a gente recebe é o que Deus quer para a gente. João 10:10. Vai. João 10:10. O ladrão, que é o nosso inimigo, que é o diabo, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida, e aqui a palavra zoe, né? Vida de Deus, e a tenham com abundância. O que isso quer dizer? Vida com abundância, vida cheia de dinheiro? Não, quer dizer cheio de vida. O Senhor falou isso, olha, tudo que é morte, roubo, destruição é obra do inimigo. A gente já estudou aqui há algum tempo atrás, que esse mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso, né? E por isso a gente vê muito roubo, destruição, morte, injustiças, né? Muita gente fala, mas por que acontece tanta coisa ruim se Deus é bom? Porque esse mundo aqui, por causa da queda do homem, está nas mãos aí do inimigo, e cabe a nós retomar isso de volta. Então, coisas ruins acontecem o tempo inteiro, mas isso não é obra de Deus, isso não é vontade de Deus. Ele diz que quem faz isso é o ladrão, roubar, matar e destruir. Diz que o Senhor veio para que a gente seja cheio de vida, cheio de vida, zoe, cheio de vida. Não quer dizer ausência de problema, quer dizer cheio de vida, independente das circunstâncias. E às vezes a gente está vivendo conformado com algumas situações como se fosse a vontade de Deus. E até que Deus diga que eu vou lutar para sair da situação. É porque assim a gente tem que orar, ou até Deus mudar a circunstância, ou até Deus responder e falar, não, é isso aí mesmo, passa por isso aí. E não a gente se conformar como se tudo que acontece é a vontade de Deus. Se tudo que acontecesse fosse a vontade de Deus, o mundo estaria bem melhor, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Não. Mas não é a vontade de Deus, mas não vai acontecer. Quem vai ser salvo? Quem crer e for batizado será salvo. É isso que a Bíblia diz. E eu falei tudo isso, né? Porque eu creio que nesse tempo que Deus tem nos despertado, né? A gente tem falado sobre isso. O jejum é para isso. O Senhor vai despertar novamente esse mover de milagres, de curas, de libertação. Isso é Bíblia, gente. A gente vê tão pouco isso que a gente começa a achar que não é bem assim. Mas isso é a Bíblia simples e pura. O que Jesus mais fez na terra foi curar as pessoas. A Bíblia diz que Ele nos deu uma procuração, né? Diz, em meu nome vocês vão fazer isso mesmo. A igreja é o corpo de Cristo, então a gente é representante de Jesus na terra. E Ele falou que Ele nos deu uma procuração, que no nome dele a gente faria mais do que Ele fez. E aí a gente faz bem menos do que Ele fez, e a gente acha que não é a vontade de Deus. Não bate essa conta, né? Não estou querendo trazer peso aqui. O propósito é o contrário, despertar, nos despertar. Não é fácil para mim falar sobre isso, mas eu sei que o Senhor está nos despertando para isso. A gente ia começar, a Dé falou, né, que queria começar o culto aqui, a gente orando por algumas enfermidades, né? E ela nem sabia que eu ia falar sobre isso. Não, a gente faz no final, porque o Senhor me direcionou que no final a gente orasse por enfermidade. Mas eu quero ler alguns textos aí. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Existem mais de 10 versículos que diz que Jesus curava todas as enfermidades. Jesus curou a todos. Vou ler mais um. Mateus 12, 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam grande
e ele curou a todos. Jesus curava todo mundo. O único episódio que diz que Jesus não curou foi na terra dele, em Nazaré. O texto diz assim, ó, e ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas como assim Deus não pôde? Deus não pôde. Por quê? Porque ele estabeleceu um princípio. Todo mundo que Jesus curava, ele falava, a sua fé te curou. Ele não falava, eu te curei. Aquilo que você ouviu de mim e a sua correspondência que trouxe a cura. É isso que ele falava, olha, a sua fé te curou. Vendo que tinha fé, Jesus falou, levanta. Né? O Pedro e João lá na porta do templo. E vendo que ele tinha fé para ser curado, ele falou, levanta e anda. E diz que ele não pôde. Mas Deus tem limitação? Não, ele se colocou essa. Né? Ele se colocou várias limitações na palavra por causa da gente, para interagir com a gente. Né? Não é que ele é limitado, ele se colocou. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem como agradar a Deus sem fé? Não. Então Deus não se agrada sem fé. Né? E ele falou, vendo que ele tinha fé, ele levantou. E aqui ele falou, olha, por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer ali muitos milagres. Apenas alguns que ele impôs as mãos. Aí quando Jesus tocava, ele não tinha jeito. Até a incredulidade ia embora. Uns 2 meses atrás, né, no meu antigo trabalho, eu estava ali num carro com um amigo. Sim, isso, eu sempre gostei desse assunto, eu tive bastante experiência com isso e Deus tem falado já há algum tempo que Ele quer voltar a fazer isso, não através de mim, né, a nos despertar a viver isso, porque isso é independente da pessoa, é só um entendimento correto que o Senhor quer fazer. Eu estava com meu amigo, eu estou com a dor nas costas, eu sempre com as minhas dores nas costas, e aí ele, caramba, cara, sabia que eu estou com uma dor também? Desde a semana passada, mas nunca tenho, essa dor está estranha. Aí eu não posso orar por você. É engraçado que eu estou com dor nas costas, né? É independente da gente, né? Por isso que a Bíblia diz que, né, na nossa fraqueza, assim, não sou eu, é aquilo que a Bíblia diz. Ele falou, não pode, ele é cristão, né? Não pode, né? E aí eu orei e tal, não falei mais nada, vamos embora. Aí era tipo uma quinta-feira, na segunda-feira ele, cara, nunca mais tive aquela dor, tá uma semana com aquela dor, passou. Falei, agora Deus, a gente ora e nem acredita que vai dar certo. Falei, pô, glória a Deus, que bom, cara. Ainda bem que você falou, porque eu nem sabia, não, eu tinha esquecido. Parou de doer, eu esqueci, cara. E aí foi interessante, porque logo depois, ele é um amigão meu, provavelmente ele vai ver isso aí, porque ele sempre vê as minhas palavras. A esposa dele está grávida, né, e deu no exame lá dois anéis no coração do neném, né? Que tem um nome lá, né, que é uma coisa bem séria, assim, né? E aí estava todo animado, primeiro filho, né, e aí veio essa notícia, assim, foi bem, derrubou ele. Falei, não, cara, vamos orar, não sei isso não, estou amarrado, não aceito isso. Aí ele falou assim, não, mas se for a vontade de Deus, eu falei, cara, não bota isso na cabeça. Porque quando a gente bota, se for da vontade de Deus, você já botou uma dúvida. E aí, como é que você vai orar com a certeza? Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que duvida, não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Quando a gente começa, existe uma soberania de Deus, não estou falando contra isso, mas se a gente começa a questionar algumas coisas, a gente não tem como ter fé para aquilo. É assim. Falei, cara, não é. Fui até meio ousado assim. Mas como você sabe, não é, não. Jesus levou sobre si, eu fui bem ousado com ele assim, meu amigo, né? Vamos orar e tal. A gente orou e foi na semana seguinte foi fazer o exame e deu lá de novo. Não, é grave, são 2 anéis. Falei, cara, não é, em nome de Jesus, vamos continuar orando. Falei com a igreja aqui, todo mundo orou também, né? E ficou super agradecido. E aí, na terceira semana, fui lá no cardiologista. Aí eu falei, não está aparecendo mais nada aqui não. Será que não foi um erro? Sendo aqui, a gente até acha que tem tanta coisa, tanto diagnóstico errado aqui, né? É mais fácil a gente acreditar que foi um erro. Eu falei, não, foi um erro não, foi milagre, Deus curou, a gente tomou posse disso, tal, e ele ficou, não, Deus fez. Vou dar um testemunho, né?
Deus faz. Deus não mudou. Ou a gente crê naquilo que a Bíblia diz, ou a gente não crê. É que a gente começa a criar uma teologia baseada naquilo que a gente está vivendo. Como funciona não vai, então não quer fazer mais. Né? A gente pode crer numa soberania de Deus, mas se a gente for ver na Bíblia, isso era 1%. Né? E hoje a gente vive com 1% de cura, então alguma coisa está errada. Né? Entenda bem, eu não sou contra médico, toma remédio, a gente toma suplemento, faz tudo isso. Tanto eu tomo porque eu sei que Deus não quer que eu fique mal. Porque se eu achasse que é a vontade de Deus que eu fique doente, eu não ia tomar nada, eu estou indo contra a vontade de Deus. Não é verdade? Estou passando mal, Deus chega e fica assim, então eu não vou tomar remédio. Se eu tomar remédio, eu vou contra a vontade de Deus. Então eu creio na medicina, tudo isso é bênção. A gente não está sendo aqui radicalmente. Estou só falando que o Senhor é o mesmo, é só isso. O mesmo Deus da Bíblia que você lê aí, Ele continua agindo, Ele continua se movendo, Ele continua curando, Ele continua trazendo provisão, Ele continua libertando, e através de nós, através de mim, através de você, através da igreja. Tem um único texto que um dos doentes pergunta para Jesus se ele queria, se essa era a vontade dele. Vamos ler lá, Mateus 8, 2 a 3. Travou aí, né, não tem problema não. Todo mundo é crente aqui, vai abrir na Bíblia. Olha aí. Mateus 8, 2 e 3. Eu vou ler aqui, não tem problema não, se o texto é curtinho. E eis que veio um leproso na presença do Senhor Jesus lá, ele estava andando pela rua, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aqui ele entendia que o Senhor tinha poder para isso. Né? E é muitas vezes a nossa oração, né? Senhor, se for da tua vontade, eu posso ser curado. Se quiseres, pode me tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero. Não existe um texto que diz: não quero. Não existe. Jesus na terra fala: não quero. Só diz que ele não pôde. Né? E a gente sabe que ele é o Todo-Poderoso. Não pôde. Não por causa dele, por causa da resposta que tinha, por causa da incredulidade. Se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Eu gosto disso. Quero. Não sei qual é a letra da sua dor, a sua enfermidade, mas o Senhor quer. Ele se importa. O título da palavra é: Deus se importa. Deus se importa. Seja o que for, Deus se importa. Ainda que não seja para ser, seja lá, está com um sonho aí que não é bom para você, Deus se importa. Ele pode até falar: não vai ser bom para você, não vai ser assim, mas eu me importo. Eu me importo com o que passa no seu coração, eu me importo com o que passa aí na sua mente. Eu recebo a sua adoração, eu sei que você está rendido a mim, mas eu me importo com você. O nosso Pai se importa com a gente. Isso é tremendo. Deus se importa. O Criador dos céus e da terra, o que bota todas as estrelas, que sabe o nome de cada estrela, que são bilhões, que bota a terra na palma da mão, se importa comigo e se importa com você, e está disposto a tudo para ter a gente. Isso é poderoso. O Senhor se importa. Hoje eu queria orar. A gente está com vários casos aqui de enfermidades, né, de doenças mesmo, de pé quebrado, de cansaço extremo que não sabe de onde vem, e seja o que for. A gente leu que Jesus curava todas as doenças e moléstias. Não sei o que fica moléstia. Paga da moléstia. Tudo, doença, enfermidade, causa natural. A gente tem uma tendência de dizer: não, se for uma opressão do inimigo, Deus vai operar, né? Porque existem casos que o Senhor expulsava demônios das pessoas, as pessoas eram curadas. Então existem enfermidades que são influências malignas, possessões malignas. Isso é normal, né? Tem vários casos na Bíblia sobre isso. Né? Jesus expulsava o demônio da mulher, ela com varas se levantou, expulsou um demônio
só curava doenças espirituais. Nos cura todos. Como a gente leu aqui, todas as doenças e moléstias. Isaías 53 diz que o Senhor levou sobre si, lá na cruz, diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Diz que ele carregou na cruz. Diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a gente pode ter paz aqui na terra porque ele levou. E pelas suas pisaduras, pelo seu caminhar, por aquilo que ele fez, pela sua morte, nós fomos curados. E a gente às vezes deixa de viver algumas coisas por um simples entendimento errado de uma situação. E hoje eu queria orar. Eu quero começar pelas enfermidades. Todo aquele que tem alguma enfermidade, alguma coisa, um caroço, algum pé quebrado aí, Deus cura tudo, pé quebrado, mão. E a gente vai orar para que os ossos voltem para o lugar. Eu lembro que eu tive uma experiência bem legal, que eu estava com um caroço no boxe, eu estava com uma cirurgia para fazer. E já tinha feito o exame 2 vezes e tal. Estava bem inflamado, assim, estava doendo pra caramba. E aí a gente olhou lá na casa do Mateus, uma célula em casa. Falei, gente, vamos orar aqui, eu creio e tal. E a gente orou. E aí no dia seguinte era um pré-operacional lá, né? Pré-cirúrgico, isso aí. Operação. É o inglês, é muito inglês. E aí o cara fez o exame e não tinha mais nada. Tem certeza? Não tem nada aqui. Deus continua, Deus é o meio, Deus não pode chegar. Então vamos orar, juntos. Vamos estender a mão. Qualquer coisa que tiver aí, vamos botar a fé em prática, gente. É assim que desenvolve a fé, botar em prática. Crer no que a palavra diz e botar em prática. Então aí, Marcelão, Letícia aí para ajudar a orar. Diana. Quem sentir aí, vamos lá, vamos orar, vamos começar aqui. O Lucas aí que quebrou o pé aí, criou um espaço entre o osso dele aí. E o médico falou só com cirurgia. Mas se ele fizer cirurgia, ele tem que parar aí, não sei quanto tempo, ficar um mês parado, não vai trabalhar, não pode fazer trabalhar. Então, a cirurgia vai ser o Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Segundo a tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus agora. Vamos uma ordem agora. Em nome de Jesus. Todo outro ligamento agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo ligamento agora vai entrando no lugar. Todo osso vai juntando agora em nome de Jesus. Correndo. Você tem que obedecer a voz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado e restaurado agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Quando a gente tem sentido de ir orando com as pessoas.
faz tempos, e nós não aceitamos mais isso, né? Então, assim, existe um poder quando a igreja está em concordância, quando a igreja ora em concordância. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, como igreja do Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos agora a cura. Senhor, não interessa qual é a origem, não interessa o que tem causado. Interessa que o Senhor é o Todo-Poderoso. Para ti não existe impossível. Interessa que o Senhor declarou, Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Senhor, declara, Senhor, agora a ideia curada. Senhor, uma restauração completa. Senhor, vai visitando agora cada célula do seu corpo. Cada célula do seu corpo, Senhor, vai limpando o sangue, os músculos, os ossos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu dou um basta agora, na autoridade, no poder, no nome de Jesus, Senhor. Vai agora queimando, esquentando agora, eu dou um basta agora, em nome de Jesus. O corpo agora seja restaurado, todo o mal saia agora, todo o cansaço, Senhor, visita os hormônios, Senhor, visita tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, faz a obra que só o Senhor pode fazer, Senhor. Nós declaramos, Senhor, ela livre desse mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Curado em nome de Jesus. Queria só mais uma oração, né? A gente falou aqui agora sobre enfermidade, mas o Senhor se importa com a sua vida, seja o que for, se importa com a sua dor. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Talvez o seu desafio no momento não seja uma enfermidade, não seja algo que eu comentei aqui, mas como o Senhor falou comigo, aquela voz ali, eu me importo, o Senhor se importa comigo, com você. Eu queria que você colocasse essa situação agora diante do Senhor. Amém, Senhor. Nós colocamos aqui cada luta, cada vida, cada desafio, cada luta, Senhor, cada angústia, cada ansiedade, cada pensamento que a gente não vê solução. Todos eles em Ti têm solução, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, visita agora cada casa, cada coração, Senhor. Toca, Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Move as circunstâncias, Senhor. O Senhor foi capaz de parar o céu, parar o sol por um dia, Senhor, para que o teu povo vencesse, Senhor. Nada, Senhor, é difícil para o Senhor. Senhor, que seja um tempo de resposta, Senhor, um tempo de restauração. Que a gente tenha ainda essa semana, Senhor, testemunhos daquilo que o Senhor já começou a fazer. Se move, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos que é o tempo do Senhor restaurar o sobrenatural, a realidade do céu, a realidade do céu aqui na terra, Senhor. Existe uma outra realidade do céu, Senhor, que ela se manifesta aqui na vida do teu povo, na vida dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que seja um tempo